Bem, boa noite a todos novamente, tá? A gente está apresentando aqui para vocês um modelo, né, que eu pesquisei rapidamente aqui na internet, né, um modelo que vocês podem, né, também estar utilizando como um modelo para montar os seus próprios, né, quadro de carga, tá? E quem tem habilidade no Excel consegue montar esse quadro aqui de tal forma que, à medida que você vai acrescentando algumas informações, a planilha ela já calcula, né, algumas coisas ali automaticamente, tá. Então, como exemplo, a gente tem vou apenas, demonstrar aqui, né, deixa eu ver se eu amplio mais isso aqui, pronto. Por exemplo, aqui, circuito um é o circuito de iluminação, lembrando que nessa edificação, de acordo com esse quadro, eu sei, ó, que tem 2 circuitos de iluminação, guardem aí essa informação que a gente vai precisar daqui a pouco. A gente vai fazer um semelhante, tá. Ó, circuito um é de iluminação, mas dos seguintes ambientes: do dormitório, né, dos quartos, né, sala de jantar e sala de estar. E o circuito 2 é circuito de iluminação também, mas do banheiro, cozinha e área de serviço, tá. Aí foi, acrescentado aqui nesse modelo, né, de quadro de carga, o esquema de ligação. O esquema de ligação se refere, né, a os condutores que fazem parte desse circuito. Em ambos os casos, tá, é 127 volts, aliás, é fase neutra, estou viajando aqui, fase neutro, tá. O método de instalação para ambos os casos é B1. Para quem não lembra mais, esses métodos de instalação, se referem basicamente a como esses condutores são instalados. Se eles são instalados em eletroduto embutido no piso, na laje, sobrepor, canaleta, né. E a depender da forma como o condutor ele é instalado, a NBR 5410 ela vai chamar o seguinte, né, por exemplo, se o eletroduto é embutido numa alvenaria, né, aí deu-se a essa forma de instalar um código, por exemplo, que é B1, tá, B1. Se o condutor é instalado de forma X, aí tem o A1, tem o código A2, B1, B2, C, D, tá. Então todas essas formas, né, ou esses métodos de instalação, você consegue encontrar essa tabela completinha na NBR 5410. E com uma pesquisa breve na internet, nos livros, né, de vocês, tem também, tá, várias páginas dedicadas, tá, a esse método de instalação, com certeza vocês já viram, tá, em outro momento a gente já comentou aqui também brevemente com vocês, tá. É, por que, né, aí vem a pergunta, por que foi acrescentado, né, aqui o B1, né, um método de instalação? Com certeza que essa planilha aqui é uma planilha automática, tá? E isso aqui é importante a gente conhecer para dimensionar o condutor. Ó, bem aqui a gente tem, ó, a bitola do condutor, tá? Então, quando a gente vai automatizar, né, faz-se necessário a gente saber qual é o método de instalação, né, pra quando eu automatizar, colocar os cálculos lá, a planilha ela já vai dar direto qual é a bitola do condutor. Possivelmente a gente comenta, mostra mais ou menos como a gente pode fazer isso em uma dessas aulas aí, tá. Eh, Aqui a gente tem a informação da tensão, né, é importante isso aqui também, porque se eu tenho a tensão, tenho a potência, e quando for aqui no campo da corrente, ó, IP, a planilha ela vai calcular automaticamente, tá. Então aqui a gente vai ter
nesse modelo, potência total, né, em VA e a potência total em watt, tá. Lembrando que potência em VA e potência em watt são 2 coisas distintas, tá. São coisas distintas. Nós, como profissionais da elétrica, nós precisamos conhecer, tá, eh, sem nenhum tipo de dúvida, né, ou se tiver dúvida, que seja a menor possível, tá, essas questões, tá. Que tem muita gente, tá, tem muitos profissionais aí que não entendem isso, tá. Só fazendo um resumo rápido da explicação, né, da potência, eu falei ainda há pouco, mas agora eu vou desenhar de novo, eu já creio que eu já desenhei uma vez isso aqui para vocês também. Isso aqui é o famoso triângulo das potências, tá, né. Mas primeiro, olha só como, a analogia é bem semelhante. Vou apagar primeiro aqui, e vou dar aquele velho exemplo, né, que com certeza vocês já viram, tá, em relação à potência, que é o famoso copo de cerveja, né. Tá aqui o copo de cerveja, aqui tem a cerveja, né, e aqui tem a espuma, né. Ora, todos nós sabemos que quem bebe cerveja, né, o que ele quer de fato, o que é importante para ele, né, é o líquido em si, né, é a cerveja, tá. Então, a cerveja aqui a gente pode fazer uma analogia, né, em relação às potências, ela vem a ser a potência ativa, né, aquela que a unidade de medida é watt. A potência ativa é a parcela da potência aparente que de fato é convertida em trabalho, tá. Aqui a gente tem, ó, a espuma. A espuma, assim, para quem bebe cerveja, né, quando você coloca ali a cerveja no copo, naturalmente a cerveja a espuma ela aparece, né, assim, porque ela faz parte do processo. Aí fazendo uma analogia com as potências, né, a espuma ela equivale ao quê? Que é a potência reativa, tá. A unidade de medida é o volt ampere reativo, tá. E a somatória, vou até mudar aqui, somatória vetorial, né, então a somatória da potência ativa mais a potência reativa é igual ao S, que é a potência aparente, que é dada em VA. Então olha só, o copo de cerveja aqui, né, nesse momento ele tem a cerveja e tem a espuma, né. E a gente fez essa distinção de espuma e cerveja. A espuma é a potência reativa, equivale, né, e a cerveja em si é a potência ativa, tá. A somatória dos 2 é o S, que é a potência aparente, tá. Então, logo, né, a parcela da potência aparente, que de fato é convertida em trabalho, é a potência ativa. Tá. A potência reativa, a depender da carga, ela surge naturalmente, tá. Quando uma carga é puramente resistiva, como resistores, né, por exemplo, chuveiro elétrico, uma chapinha, que é mais? Um forno, né, que tem um resistor ali, uma carga pura enfim, carga puramente resistiva, o S, ele é igual ao P e vice-versa. Quer dizer, toda parcela da potência aparente é igual à potência ativa, tá?
Em outras palavras, a gente diz que o fator de potência é igual a 1. Lembram? Tá, o fator de potência igual a 1 lá na tabela, né, que a gente estava comentando ainda há pouco. Quando o fator de potência é igual a 1, tá? Tem uma explicação matemática, mas para que a gente não gaste mais tempo, tá? Cargas resistivas, fator de potência é igual a 1, isso significa dizer que toda a potência ativa, né, ela é igual à potência aparente, isto é, toda potência aparente é de fato convertida em trabalho, tá? Isso é natural, tá? Natural devido à física, tá? Agora, quando a gente tem, por exemplo, um motor, né, é, um indutor, bora dar um exemplo de uma carga indutiva, ventilador, uma batedeira, enfim, um ar-condicionado, né? São cargas que possuem motores, que possuem indutores, né? Possuem indutores. Carga mista é aquilo que tem capacitor no meio também, tem outros componentes eletrônicos, né? Essas cargas, o fator de potência já não vai ser 1, já vai ser 0, alguma coisa, vai ser menor que 1, em outras palavras, tá? 0,7, 0,8, 9, né? Enfim, tá? Cargas que possuem fator de potência diferente de 1, deixa eu apagar aqui. O que acontece? O S, né? Ele, ou em outras palavras, ele vai ser diferente de P, tá? Na verdade, o que vai acontecer é que o S, eu estou explicando de uma outra forma, o S, o valor dele vai ser menor que, aliás, maior que P, tá? Ou numericamente, de 100%, tá, de S, o que vai ser de fato convertido em trabalho vai depender do fator de potência daquela carga. Por exemplo, se o fator de potência é 0,8, 80%, né? 80% de S vai ser convertido em P. E os outros 20% vai ser convertido em VAR, volt ampere reativo, ou em potência reativa. Tá? E para a gente concluir esse resumo, né, ou esse lembrete aí, visto que a gente já comentou isso aqui, vou desenhar aqui e concluir, né, com o famoso triângulo retângulo. Vocês lembram lá como é a matemática disso aqui? A soma do que é igual ao quê? Quem lembra? A soma Do, dos dos lados, né? a soma dos quadrados. E aí, ninguém lembra, pessoal? Não lembro, não. Sei que esse lado maior é a hipotenusa, né, professor? Esqueci. Vocês estão tímidos, né? Olha só. A fórmula eu vou desenhar aqui, ó. Primeiro eu vou dar nome, né? Aqui é o S, que equivale à hipotenusa, né? Tá? E os lados, que eram os catetos, né? Esse aqui é o P, que é a potência ativa, né? O S a gente já sabe que é a potência aparente, que é dada em VA, o P é a potência ativa, que é dada em watt. E aqui é o Q, que é a potência reativa, que é dada em volt ampere reativo, tá? Aí eu vou desenhar aqui, aí vocês vão ver que tem bastante semelhança com o desenho que eu fiz ainda há pouco, né, do copo de chopp. Ó, a matemática diz o seguinte, que o quadrado, né, dos catetos, por exemplo, a gente tem aqui um cateto, a gente chamou de P, né? Então, o quadrado desse cateto mais
quadrado do outro cateto, o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Bora ver isso aqui, visualizar, ó. Olha, esse quadrado aqui, o quadrado de P, ó. Vou desenhar um quadrado aqui, ó. Quadrado de P. Aí eu vou encher aqui, ó, esse quadrado, ó. Mais o quadrado de Q. Vou desenhar aqui. Mais o quadrado de Q. Aí, a soma desses dois quadrados, imagina que a gente tivesse um líquido, alguma coisa, né? Tem alguma coisa dentro desse quadrado, mas outra coisa dentro desse outro quadrado. Então, a soma do volume desses dois quadrados, tá, é igual a esse quadrado maior aqui. Então, se a gente fosse despejar o conteúdo desses dois quadrados, caberia perfeitamente nesse outro quadrado maior aqui. É isso que está dizendo essa fórmula aqui para nós, tá? Em outras palavras, o S aqui equivale, né, esse quadrado aqui equivale ao copo, né, ao copo. Esse quadrado aqui equivale à cerveja que a gente estava comentando ainda há pouco. E esse outro quadrado aqui equivale à espuma, tá? Então a soma desses dois é igual a esse outro aqui, tá? Entendido? Isso aí é só para relembrar, né? Tá. Então, o fator de potência, só para a gente concluir isso aqui, para a gente ir para a nossa atividade, o fator de potência, ele mostra a relação, tá? Ele mostra a relação entre potência aparente e potência ativa, tá? Todas as vezes que a gente tem uma carga, falando de novo, né? Todas as vezes que a gente tem uma carga resistiva, a potência aparente é igual à potência ativa, tá? Não tem potência reativa no meio, quando a gente tem uma carga resistiva. Já quando a gente tem uma carga mista, ou uma carga indutiva, ou uma carga capacitiva, né, a gente vai ter nessa carga, né, o seguinte fenômeno, vai ter, essa carga ela vai precisar de um campo eletromagnético, né, sendo inicialmente gerado e também mantido. Então, uma parcela da potência aparente vai ser responsável pela criação e manutenção da carga, tá? Então, a parcela dessa potência, né, da potência aparente, que é responsável pela criação e manutenção desses campos eletromagnéticos, tá? A gente diz assim, né, de forma básica ou de forma resumida, né, que é a parcela da potência que não realiza trabalho útil, tá? Porque pensa no motor, né? O que importa de fato, né? O que importa, o que o usuário de fato ele deseja é a potência mecânica que é extraída no eixo do motor. É isso que importa, né? Tá? Então quer dizer, imagina que esse motor ele está consumindo potência aparente da rede, que é a potência em VA, tá? A potência que é extraída na ponta do eixo do motor, né, que a gente dá em CV, a gente pode fazer uma conversão para encontrar a potência ativa, tá? Só que o motor ele também está consumindo uma parcela dessa potência, que é responsável pela criação e manutenção do campo eletromagnético que faz o motor girar, tá? Então a relação, né, de desperdício e utilização dessa potência, tá? A gente chama de fator de potência, tá? Então, quanto mais alto, para a gente concluir, quanto mais alto o número, né? Ou quanto mais alto esse fator de potência, tá? Melhor é para o circuito, melhor é para a carga, melhor é para uma série de coisas, tá?
Enfim, senão eu vou parar por aqui, senão vai embora. Agora, pessoal, para o pessoal que chegou agora, a gente está na nossa quarta atividade, né? Já liberei aqui a quarta atividade para vocês. E quarta e última, na verdade, tá? E a gente vai resolver ela agora, tá? Semelhante a gente fez na última aula, tá? Com a outra atividade, tá? Aqui tem, né? Tem dois documentos, tá? Tem aqui o que é chamado aqui de quadro de previsão de cargas e tem uma planta baixa humanizada, tá? Mostrar primeiro essa planta baixa humanizada para vocês, que na verdade ela serve mais como um layout, né? É um layout na verdade, só para a gente se basear onde alguns equipamentos eles vão estar presentes no projeto. Olha só, esse documento, né, chamado planta baixa humanizada, a gente vai usar ele em alguns momentos nessa atividade, mas para a gente saber, né, para a gente se situar, onde é que estão, né, alocados no projeto algumas cargas. Por exemplo, aqui ó, a gente vai ter dois banheiros, né, nesse projeto aqui, chamados WC, ambos, né, mas a gente pode mudar os nomes, tá? E aqui no quarto tem uma TV, né, aqui parece ser uma máquina de lavar, enfim, daqui a pouco a gente comenta mais sobre essa planta humanizada. Já indo direto para o documento que de fato vocês deverão, né, enviar, que é esse que eu estou apresentando aqui, né? Esse documento aqui ele é composto por 3 páginas, tá? 3, 4 páginas. 4 páginas. Olha só. Tem aqui a planta baixa, né? Tem a planta baixa. Aquela planta humanizada, tá? Ela foi feita a partir dessa planta baixa aqui, tá? Aí aqui a gente tem um quadro de carga já preenchido, porque é daqui que a gente vai tirar algumas informações, tá? Para a gente poder fazer os nossos cálculos. E aqui vem, de fato, o quadro que a gente vai ter que preencher. São 2 páginas, né? Uma página que a gente vai preencher e a outra página é apenas de memorial de cálculo, igual como a gente fez na última atividade, tá? Aqui é onde vocês vão desenvolver os cálculos de vocês, tá? Então, bora lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Né? Nós vamos dividir os circuitos, tá? Dividir os circuitos, baseado nesse quadro de cargas, tá? Que a gente já tem aqui pré-preenchido, tá? Olha só. Por exemplo, porque olha só, quais são os circuitos que a gente vai ter? São 3 tipos de circuito, né? Quem aí lembra? 3 tipos de circuito. Circuito de iluminação, tomada e tomadas específicas. Exatamente, perfeito. Só um momentinho, pessoal. Bora lá. Então a gente tem 3 tipos de circuito, né? Como o colega comentou, tem circuito de iluminação, tem circuito de tomada de uso geral, né? E tem as tomadas de uso específico, tá? Então, olhando para cá, deixa eu colocar aqui, ó, essa daqui.
Bora fazer logo os circuitos de iluminação. Olha só, essa casa aqui, ela tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 compartimentos aqui, contando com esse hall aqui, né? Daria para a gente colocar um circuito só, né, de iluminação para a casa toda, 2, 4, 3, enfim, tá? Vocês que são os projetistas, né? Vocês que são os projetistas, tá? Aqui não está amarrado, né? A casa deverá ter 1, 2, 3, 4 circuitos de iluminação. Então fica a critério do projetista, que no caso são vocês, tá? Mas aí, para a gente fazer meio que padrãozinho aqui, né? Vamos dividir em 2 circuitos, né, de iluminação essa casa. Então, olha aqui. Vão anotando aí, ó. O circuito 1 de iluminação, ele vai pegar esses compartimentos, quer dizer, vai ter um disjuntor lá no quadro que vai comandar a iluminação de todos esses ambientes aqui, ó. E outro disjuntor, né, de iluminação também vai ser para todos esses ambientes aqui, tá? Lembrem desses nomes aí. Área de serviço, dormitório 2, dormitório 1, banheiro e hall. Vocês vão conseguir lembrar? Bora lá. Como é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, aí eu venho, cadê? Aqui. Ó, circuito 1, aí eu venho. Circuito 1, por exemplo. E aqui circuito 2. Tipo, iluminação. Aqui, iluminação também, tá? Iluminação, tá? Qual é a tensão, tá? Naquele quadro de carga que a gente iniciou a aula de hoje, né, que estava mostrando como exemplo, lá o circuito 1 de iluminação lá, a tensão de lá era 127, porque, aliás, era 220, porque com certeza as tensões, né, de fornecimento daquela localidade eram 220, 380, né, 220 fase neutro, 380 fase. Agora, na nossa realidade aqui, né, mais próximo do habitual, aí a gente vai colocar aqui 127, por exemplo, tá? Existe circuito de iluminação 220 na nossa região? Sim, né? Até porque essas lâmpadas de LED, né, no caso a maior parte hoje em dia são tudo lâmpada de LED que a gente usa aí, quase todos, né, praticamente, essas LEDs, né, eles são alimentados por uma fonte chaveada, né? E essas fontes chaveadas, né, são bivolt, tá? Então a gente poderia tranquilamente criar, né, também ou dimensionar circuitos para iluminação 220 também na nossa localidade, tá? Entendido até aqui? Isso aqui todo mundo vai fazer dessa forma, tá? Iluminação, circuito 1, iluminação, circuito 2, tá? Aí o local, é por isso que eu pedi para vocês lembrarem, eu já esqueci. Aí como vocês vão fazer lá no computador, vão fazer na mão, vocês vão fazer bonitinho, que aqui eu não consigo escrever muito legal, mas, por exemplo, aqui no iluminação 1, eu vou só colocar as primeiras iniciais,
Eu me lembro que era o dormitório 1, né? Eu vou colocar D1 aqui, tá? Só para abreviar, mas aí vocês escrevam melhor. Aí, dormitório 2, né? Aí tinha o que mais aqui? Naquele lado da casa que a gente Um dividiu. hall, um banheiro. Tinha um hall, né? Isso. Eu não lembro, mas eu vou Isso. escrever que o Tem colega um citou. hall, Hall. banheiro. Aí tinha os dois banheiros. Ah, tá. O hall é aquele que fica na frente dos banheiros, né? Tá, lembrei. O hall. E os banheiros. Os banheiros lá no projeto tá chamando apenas de WC para os dois. Aí a gente chama de WC1 para ficar mais organizado, né? E E WC, WC. né? Isso. E tinha área de serviço. Tá, aí vocês escrevam aqui a área de serviço. Mas entenderam como vocês vão fazer? Então, de acordo com como a gente dividiu lá, aí vocês vão, nesse campo aqui do local, vocês escrevam aqui os nomes do local. Vocês lembram aqui quais são as áreas aqui no circuito 2? É a cozinha, né? Cozinha, garagem, a sala de estar. Tá. Aí, olha só. Tá. Nesse primeiro, aí bora focar no. Pode falar, Robson. E aí, professor, Oi. nessa planta baixa aqui da residência que tem aqui no PDF que o senhor disponibilizou lá, Hum, só tem um banheiro, no caso, e na humanizada tem dois. deixa eu olhar aqui. É verdade, pessoal. Ele está correto. Tá. Deixa eu só olhar aqui e conferir. Realmente. Vocês notaram mais alguma outra diferença? Na parte da medida da área, pessoal, de largura, tá 3,40, apareceu lá em cima da área de serviço, né? Só que é na parte de dentro, né? Agora eu entendi. Ó, 1,80, 3,40. Paz. Que eu lembro na outra planta baixa era 4, né, de largura. Porque, na verdade, essa planta aqui, chamada humanizada, a gente não vai usar ela. Era só para se situar, né, onde estão alguns pontos lá. Mas como vocês notaram essa diferença aí, por enquanto ignorem ela, tá? Porque como eu até falei no início, né, vocês não vão enviar ela. A que vocês vão enviar é essa aqui que a gente iniciou o trabalho, tá? Então, por enquanto, vamos esquecer aquela humanizada lá, tá? Então, ó, área de serviço, né? A gente anotou o nome, né? Dormitório 2, banheiro, o hall, tá? Dormitório 1. Aí no outro de baixo, aí vocês vão escrever, né? Sala, copa, cozinha. Sala, copa e cozinha. Tranquilo? Nenhuma dúvida até aí? No caso do banheiro, dá para botar só W1, então, no caso, né? E no caso aqui, como vocês observaram isso aqui, não sei o que foi que aconteceu, tá? Pode escrever banheiro, né? Se tiver espaço, ou então, para abreviar, pode colocar WC1, que eu vou considerar, tá? Vou entender. Ou só WC mesmo, né? Deixa eu olhar aqui um negócio aqui. Isso, tá certo. Tranquilo?
Agora bora para outra parte. Deixa eu só É porque fechar. até que lá no quadro de previsão de carga só tem um banheiro também, professor. Aí não vai afetar em nada, não. Sim, sim. Eu não sei por que apareceu essa outra aí, porque tinha um outro modelo de planta humanizada que era igualzinho aquele lá, tá? Aí agora apareceu esse diferente aí. Mas como eu falei, né, aquilo lá é mais para referência, assim, para saber o que que tem nos ambientes, mais para mostrar, né, de fato, sem que a gente imaginasse, tá? Porque o que a gente, todas as informações para essa atividade aqui, só nesse documento aqui que eu estou mostrando, a gente já consegue realizar de boa, tá? Então bora lá, a gente preencheu, deixa eu ver onde é que tá aqui. Baixar mais um pouquinho. Tá, então a gente preencheu até aqui, né? Agora, vamos para quantidade. Como é que a gente vai fazer quantidade? Lembra que a gente está fazendo aqui, ó. Eu vou até apagar aqui o 2 para que não fique tão poluído, que é a mesma coisa, tá? Vou deixar aqui só um. Aí aqui o nome. Quantidade está se referindo a quantas lâmpadas tem nesses ambientes, tá? Quantas lâmpadas tem nesses ambientes. Foi na atividade anterior, professor, que essa planta humanizada aí, ela corresponde à atividade anterior, a 3. Uhum. Olha só. Quantidade de lâmpada, tá? É, quantidade a gente já tem aqui. Lembra que a gente está no circuito um? Aí olha só, como é que eu vou colocar lá na quantidade, né? Só um momento aqui. Tá aqui, ó, quantidade, né? Quais são as áreas que fazem parte aqui do circuito um? Dormitório 1, hall, banheiro e dormitório 2. Tá. E área de Então, serviço. então bora contar. Bora contar. Ó. No dormitório um tem duas, né, ó? Iluminação, ó, tem duas. Vou pegar aqui, ó. Ó, cadê a caneta? Meu Deus, tá aqui. Ó, no dormitório um tem duas, no dormitório 2 tem duas, já foi quatro. Qual é a outra área que faz parte do circuito um que a gente dividiu? O hall, né? É o hall? É, o hall e Sim. a área de serviço. Foi 5 e a área de serviço 6. Banheiro. Banheiro, cadê o banheiro? Banheiro, tá aqui. 7, né? Tá certo? Sim, professor, tá certo. É isso aí, professor. Tá, 7. Então, bora só apagar aqui, pra gente preencher aqui a nossa. Era para eu ter aberto um Word aqui, editar, só que como eu estou em outro computador aí, tava pedindo um monte de senha, aí eu desisti. É por isso que eu estou riscando aqui por cima. Bora lá. 7. Então, circuito 1 de iluminação. 7. Eu venho e coloco 7. Tá? E agora, ó, aqui na potência em VA. Aí eu vou ter que ir lá olhar qual é a potência que está
né, para cada um deles. Vai dar 700, né, mas bora só conferir lá se realmente é 100 VA que foi atribuído para cada um deles. Ó, na área de serviço, ó, só tem uma lâmpada, aí a potência é 100, né? Banheiro, 100, 200. Dormitório, ó, o dormitório tem duas, cada uma é 100, a total é 200. Já foi 600, né? E o hall, 700. Entenderam? Beleza, professor. Tá? 700, deixa eu pagar. Vamos lá de novo. Aqui foi 7, né? 7 e aqui 700. Tá? Aqui é o mesmo, vai ser o mesmo 700, tá? Total, tá? Na verdade, para essa atividade todinha aqui, a gente vai até ignorar essa coluna aqui, tá? Aqui 700. E o final aqui, que o objetivo principal é esse, calcular o IP, que é a corrente de projeto. Isto é, olha só para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Para que a gente não apenas fique preenchendo as coisas aleatoriamente, sem saber exatamente o que a gente está fazendo, né? Ó, a gente está desenvolvendo o quadro de carga desta feita aqui para o circuito 1, que é o circuito de iluminação da residência. A residência que a gente tem aqui, né, nesse exemplo, ela tem ali 8 ambientes, tá? E a gente dividiu em circuitos de iluminação, né, em dois, tá? Toda essa casa, tá? Então, o D1, que é o dormitório 1, que a gente abreviou, o dormitório 2, o hall, né, o banheiro e a área de serviço, tá? Toda a iluminação desses ambientes, tá? Ela faz parte do circuito 1, tá? E de acordo com o que a gente viu, a somatória de todas as lâmpadas, né, que fazem parte ou que compõem todos esses ambientes, ao todo são 7 lâmpadas. E cada uma dessas lâmpadas, né, possui uma potência de 700 VA, tá? 700 VA. Aqui, por enquanto, né, a gente ignora aqui, porque com certeza teve um erro aqui, agora não dá mais tempo de corrigir, era para a gente colocar o watt, para que não fique confuso, a gente ignora aqui, tá? E o total deu 700, né? E agora basta a gente calcular a corrente. Como é que a gente calcula a corrente desse circuito? Quem lembra aí? Pega o valor em watts dividido pela tensão, professor? Exatamente. Então, ó, aí lá naquele memorial de cálculo, né, na folha abaixo, vocês podem colocar, né, por exemplo, IP, né? Aí pode colocar assim, ó, tô sugerindo, né, que é a corrente de projeto do circuito 1, por exemplo, tá? Aí quando for, isso lá no memorial de cálculo, tá? Que é na folha de baixo. Aí vocês vão colocar aqui, ó, que é a potência, né?
dividido pela tensão. Quanto é que dá isso aí? Cinco vírgula 51 amperes. 700 vezes 127. 5,51. Aí esse 5,51 você vai colocar aqui, né, na parte correspondente. 5,51. Tá? Alguma dúvida? Até agora não, professor. Tentem ir fazendo o circuito 2. No caso, é esse subtotal aí, o senhor vai é para ignorar, né, professor? Sim, sim. Essa parte aqui do circuito 1 de iluminação, vocês conseguiram entender, né? Nenhuma dúvida? Porque o circuito 2 vocês vão fazer exatamente da mesma forma, tá, pessoal? Exatamente da mesma forma. Agora vamos avançar, né? Vou até situar vocês aqui, fazer umas marcações. Ó, circuito 1, deixa eu ampliar aqui, só para a gente aqui. Ó, circuito 1, cadê a caneta? Tá aqui. Só um momentinho que eu não tô conseguindo. Pera aí. Hum. Bora lá. O circuito Quer 2 falar aí alguma? deu 4. O 2 aí deu 4 pontos de iluminação, 400 watts e 3,14 de amperes. Já conseguiu fazer, né? Já. Os outros conseguiram fazer também? Eu consegui entender, professor, só não fiz porque estou assistindo aqui no celular. Ah, tá, de boa. Só deu um probleminha aqui que eu não tô conseguindo riscar aqui por cima. Eu vou, eu vou sair aqui rapidinho e já volto, tá? Vou ver se eu consigo aqui. Só um momentinho.
Professor, o seu microfone está trancado, está bloqueado. Tá, estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Hoje tá. Bora lá. Circuito de iluminação, vocês já entenderam, né? De boa. Agora a gente vai fazer os pontos, né? Vamos dividir, aliás, os circuitos, tomada de uso específico, tá? Então, o circuito 1, ele ficou circuito de iluminação, daqueles ambientes lá que a gente já definiu. Circuito 2, também iluminação dos outros ambientes, tá? Agora vamos para o circuito 3, tá? Aí, para a gente ganhar tempo, tá? Ó, o circuito 3 vai ser esse aqui, ó, dessa TUI, deixa eu pegar aqui, ó, caneta. Ó, circuito 3 vai ser dessa TUI que está no banheiro. Aqui o 4, né? E dessa que está aqui na cozinha. Os dois, na verdade, né? Que estão na cozinha. Quatro e o 5. Vamos fazer primeiro aqui o circuito 3. Mas antes, bora logo lembrar. Ó, circuito 3. Que eu que estou organizando aqui. Quando vocês forem fazer, se vocês quiserem que o circuito 3, por exemplo, seja essa TUI aqui, ó, né, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem que essa seja o 4, 5, enfim, tá? Eu estou organizando nessa sequência lógica, mas não quer dizer que essa sequência que eu estou organizando é a certa, tá? Então vamos fazer aqui o circuito 3, vou fazer essa aqui do banheiro, né? Tá. Lá no banheiro, ó, tem uma TUI, né? Tem uma TUI. E o que mais aqui? A gente tem a potência dela, que é 5.600, tá? 5.600, vamos guardar esse valor. Pronto. 1, 2, 3, né? 3. Aí, tipo, é uma TUI, né? Que a gente está fazendo agora, é uma TUI. Qual é a tensão, né? Na prática, né? Por exemplo, se eu sei que vai ter um chuveiro elétrico lá no banheiro, né? Na prática, eu vou conversar com o cliente, com o proprietário, né? Para saber qual é a tensão, né? E potência desse chuveiro elétrico que ele vai comprar, tá? Ou então eu, como profissional, né? Eu posso sugerir para ele, né? Compra um chuveiro 220, ou compra um 127, né? Eu posso sugerir, tá? A última vez que eu instalei, né? O cliente ele queria porque queria um 127. Eu expliquei para ele das vantagens do 220, mas ele quis o 127. Na verdade, ele já tinha comprado, tá? E eu dimensionei todo o circuito para aquela situação. Entenderam? Tá? Então, nesse projeto aqui, vamos amarrar o seguinte, né? Só para que dê uma diversificada, né, nas tensões, né? O iluminação, a gente já definiu 127, né? Vamos definir as TUGs 127, tá?
e as tuas 220 volts. Tranquilo? Então, nós estamos definindo aqui, tá? Por exemplo, o chuveiro elétrico desse banheiro é 220 volts, tá? Vamos considerar que o cliente já comprou, né, um chuveiro nessa tensão, tá? Qual é o local? É o banheiro, né? Aí aqui eu vou só abreviar por WC1 ou WC, só tem um banheiro, né? Tá? Quantos tem lá? Né? Apenas um. Apenas um. Qual é a potência? Vocês lembram? Parece que é 5.600, não é isso? Professor, 5.600. Já até calculei aqui. Dá 25. 25 amperes. Aí coloca aqui 25 no final. Aqui no total, coloca os mesmos 5.600, tá? Aqui pode deixa em branco, tá? Deixa assim que vou considerar que vai dar na mesma. Era para ter colocado outras informações aqui. Todo mundo sabe como o colega chegou nesse resultado aqui de 25 amperes? Sim ou não? Você vai dividir, né, pela tensão, hein, pela potência. Potência e tensão divide. Isso, ó, a Fernanda colocou ali, ó, a fórmula 5.600 dividido por 220. Pessoal, dessas fórmulas, tá, que a gente aprendeu até então no curso, essa formulazinha básica é uma das que na prática, né, no dia a dia, a gente mais utiliza, tá? Mais utiliza, tá? De todas as fórmulas que vocês já viram até então, essas fórmulas básicas aí que vêm lá da lei de Ohm, né? São muito utilizadas. Então percebam, até então, lembra que esse quadro de carga aqui é um quadro de carga genérico, né? Um quadro de carga que a gente está utilizando ele para preencher, calcular e entender, né, algumas coisas, tá? Mas até então aqui, né, o objetivo principal é calcular essa corrente, né, que está sendo chamada aqui de P, que é corrente de projeto, tá? De posse desse valor aqui, eu consigo, né, definir qual vai ser a bitola do cabo, eu consigo definir qual vai ser o disjuntor, tá? De posse desse valor. Com apenas esse valor, eu consigo definir? Não, tá? Preciso também de outras informações. Por exemplo, eu já tenho aqui o pontapé inicial, né, que é a corrente de projeto. Para que eu consiga dimensionar o meu cabo, eu preciso saber qual o método de instalação, que a gente estava comentando ainda há pouco, né? Eu preciso saber qual é o fator de correção de temperatura e também o fator de agrupamento. Aí, de posse desses valores, aí eu consigo, né, com exatidão, tá, bem aproximada, consigo definir qual é a bitola do meu condutor, tá? E uma vez definido, a gente consegue também definir qual é o disjuntor. Tem a questão da queda de tensão também, né, professor? Dependendo da distância, Sim, né? isso. Aí a questão da queda de tensão, ó, é uma outra informação que, se eu quiser, né, ter um quadro de divisão de carga mais completo ainda, aí eu consigo, né, também fazer com que essa planilha automatizada, né, que eu venha desenvolver, ou que eu venha baixar na internet, umas das centenas que há já prontas aí, né, eu consigo também fazer com que esse dado, né, ele me dê esse valor, né, daquela de tensão, enfim. Só que, claro, para isso aí eu vou ter que ter outras informações, eu vou precisar da distância, né, eu vou precisar do tipo de material que compõe esse condutor, se é cobre, se é alumínio,
aí fator de potência, e de posse dessas informações, aí eu consigo definir qual é o condutor recomendado de acordo com o critério de queda de tensão. Então percebam que se eu quiser uma planilha, né, completíssima, aí eu vou acrescentando, né, todas as informações necessárias aí para que eu tenha o máximo de informações possíveis a respeito de um circuito, tá? Na última aula no presencial e agora, né, a gente está aprendendo a montar, né, passo a passo, né, essa planilha, tá? Porque o que é importante, pessoal, não é nem que você saiba o que eu quero, né, o que o professor do presencial quer também, né? Não é que você apenas saia preenchendo aleatoriamente, né, a planilha, tá? É que você entenda exatamente o que que você está fazendo, né? O que que você está fazendo, o que quer dizer cada um desses dados, né? Que cada um desses dados representa, tranquilo? Então, em relação às tomadas de uso específico, é dessa forma que vocês vão proceder. Aí vai ter lá mais um, como a gente viu lá, né, de acordo com o quadro de carga que já está preenchido lá em cima, a gente tem três equipamentos, né, de uso específico. Aí vocês podem colocar o 3, a gente já fez aqui, aí tem o 4, tem o 5. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês, ou 3 minutos, enquanto eu vou beber uma água aqui, rapidinho, tá, pessoal? E aí, vocês calcularam? Circuito 4, qual é o valor da corrente? Quatro aqui. Ó, aqui na cozinha, né? Aqui na cozinha, ó, tem aqui tem duas TUs, né? Tem dois equipamentos, tá? Um cuja potência é 1.500, tá? E outro, a potência é 5.000. Tem mais outro TUI,
Não, somente esses. Um de 1.500 e outro de 5.000. Lembrando que a gente amarrou a tensão, né, desses equipamentos em 220 volts. Entenderam, pessoal, essa parte do TUI aí, como é que a gente pode proceder? Bora fazer agora o TUG. O TUG, na verdade, é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Tá. Todo mundo entendeu? Iluminação e TUI, nenhuma dúvida? Tá fácil, né, pessoal? Tá Nessa facinho. parte da cozinha aí é para colocar a cozinha, né? Circuito 4, cozinha, aí só começa umas Isso, potências isso. diferentes, né? Tem que É, colocar como números. porque o que vocês têm que entender é o seguinte, né? Por exemplo, aqui na cozinha, né? Na cozinha vão ter, assim, em relação a tipo de circuito, vão ter 3 tipos de circuitos dentro da cozinha, né? Na cozinha a gente vai ter circuito de iluminação, né? Na cozinha nós vamos ter 2 circuitos, né? Para tomada de uso específico. E nessa mesma cozinha também nós vamos ter tomadas de uso geral, isto é, circuitos, né, para equipamentos, né, de uso comum, tá? As TUI ficaram com a tensão de 220, né, pessoal? As TUI, tá? 220. Todas essas aqui, ó. Vou pegar aqui uma caneta. Ó. Essa aqui, 220, 220, 220. Que são as mesmas aqui, né? Tá? Aí, por que eu falei isso, né? Porque tem ambientes aqui, né? Por exemplo, tem um circuito de iluminação, né? Ó, tipo, iluminação, vou colocar só iluminação aqui. Vou colocar iluminação. Aí tem esse circuito de iluminação que está na cozinha, né? Aí tem circuito TUI. Como tem 2 circuitos de TUI na cozinha, eu vou chamar TUI 1, que eu não sei o que é. E aqui TUI 2. Na cozinha também. Cozinha, cozinha. Entenderam isso aqui? Como é que vocês vão preencher? Sim ou não? Sim, professor, agora eu entendi. Tá? Sempre o local é onde está aquele equipamento lá, tá? Bora lá. Então, bora fazer o uso específico aqui. Aliás, o geral, né? Geral, né? Uso geral. Que é o que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Pra gente fechar aqui a aula de hoje. Bora lá, uso geral. Ó, na área de serviço, bora olhar aqui a área de serviço. Deixa eu só mudar de tela. Na área de serviço, iluminação, a gente já terminou. Iluminação, vou riscar aqui. Não tem na área de serviço nenhuma TUI, tá? Ó, na área de serviço tem três TUGs. Tem 3 TUGs. A potência de cada uma delas é 600, totalizando 1.800, tá? VA, 1.800 VA.
Então, para essa área de serviço, eu posso fazer o seguinte, né? Lembra que a gente está aqui fazendo o seguinte, a gente está dividindo os circuitos, né? A gente está dividindo os circuitos. Então, nessa área de serviço, vocês como projetistas, né? O ideal era tu saber, né? Qual é o equipamento que vai estar ali, né? Aqui a gente pode ligar apenas um, um circuito, né? Um circuito para esses equipamentos. Calculem, ó, considerando que é 127, né? Atenção, faz aí rapidinho, é 1.800 dividido por 127. Vai dar 16,36, professor. Olha, considerando que 14, não? as calculadoras de vocês estão diferentes, é? Uma foi No caso aí comprada. é a área de serviço, professor? Não, é isso. É 1.800, faz 1.800 dividido por 127. 14,173, professor. Ó, quer dizer, lembra que teve uma aula que a gente comentou a respeito de dimensionamento de condutor, né? Não, professor, é isso aí mesmo, porque é porque eu coloquei aqui foi 110. Ah, Beleza. tá. Botei Tá. a tensão de 110 aqui, mais de boa, tranquilo. Olha, então, para essa área de serviço, né, considerando que, por exemplo, como são esses três aqui, simboliza que são três tomadas, né? E a gente está atribuindo aqui, né, 600 VA para cada uma dessas tomadas. Quer dizer, em cada uma dessas tomadas, né, a gente está aqui considerando, né, que você vai ser ligado a um equipamento de 600 VA em cada uma delas, tá? Né? Se todos esses três equipamentos estiverem ligados simultaneamente, a potência demandada da rede será de 1.800 VA. E considerando que a tensão desse circuito, no momento em que todos esses equipamentos, no momento em que esses três equipamentos estiverem ligados, né, resultará numa corrente de 14 e alguma coisa aí de acordo com como vocês calcularam, tá? E considerando ainda que um cabo de 2,5, né, ele suporta em média 20 amperes, vamos amarrar em 20 amperes, então daria tranquilamente, né, para esse cabo aí, né, ou para a gente ligar essas três tomadas em apenas um circuito, tá? Então dá para fazer isso, tá? Nessa situação aqui. Então o que que a gente vai fazer com tudo isso que eu falei? Área de serviço. Vou pegar aqui. Vamos colocar aqui um circuito só, né? Quer dizer, vai sair lá do quadro. Qual é o número agora? 2 iluminação, 4, 5, 6, 7, né? É o 7? 7. É o 6 aqui, professor. É o 6? Não, 7. Ah, é. 2 de Foi 2 de iluminação. iluminação E já tá. e 3 de TUI, professor. Tá, então é o 6. TUG. É um circuito de tomadas, né? De tomadas de uso geral, tá? Aí a tensão é 127, né? Que a gente está atribuindo aqui. E local, qual é o local? Lá, a área de serviço, né? Vou colocar aqui AS, tá? Quantos pontos tem lá? 3, né? 3. Aí, aqui tá meio bagunçado isso aqui. A gente coloca igual lá, tá? 600, né? Nesse campo aqui a gente coloca a potência unitária, tá? Unitária, UNT. E aqui é os 1.800, né? 1.800, igual como tá lá. Quanto deu? 14 e
17. Então, o circuito 6 é das tomadas lá da área de serviço. Quer dizer, vai ter um disjuntor para lá, né? Aí, de acordo com esse valor de corrente, aí a gente vai partir para conhecer, ou vai partir para levantar outros dados, né? Como o fator de acoplamento, aqueles que eu já citei, para poder estar dimensionando, né, os condutores, tá? Então pronto, definimos isso aqui, né? Dá para fazer de boa nessa área de serviço. Aí assim, se alguém, né, na prática, alguém vai comprar mais um outro equipamento para ligar lá nessa área de serviço, a gente vai recalcular isso e verificar se esse circuito ainda suportaria, né, mais o outro equipamento. Caso contrário, né, se não suportasse mais, né, você conectar mais um equipamento nessas condições aí você teria que lançar mais um outro circuito, né, para essa área de serviço, ou então aumentar a bitola do cabo, né? Se fosse mais fácil, né, fazer isso, poderia fazer assim também. Entendido até aí, então? Então matamos aqui o circuito 6. Isso aí é caso a corrente ultrapasse a capacidade do cabo, né, pessoal? Isso. Só que essa corrente aqui, pessoal, que a gente está calculando, não é ainda a corrente final, né? É apenas o que a gente chama de corrente de projeto, né? Corrente de projeto na verdade, essa aqui é a corrente, né? É a corrente demandada pela carga, né? É a corrente demandada pela carga. Corrente demandada pela carga depende da potência da carga, o equipamento, né? E a tensão no qual a carga está conectada, tá? Só que para a gente dimensionar o cabo, aí a gente vai precisar de alguns fatores, né, que a gente já comentou, tá? Fator de agrupamento, fator de correção de temperatura. A gente já teve, né, pessoal, uma aula específica sobre isso, Sim, pessoal. tá? Então vamos lá. Então, se a gente fosse ligar, né, mais outros equipamentos, com certeza esse valor de corrente aqui subiria, né? E a gente teria que verificar se esse cabo ainda teria condições, né, de alimentar essa nova carga que viesse a ser acrescida nesse circuito, tá? Agora, por exemplo, jogando aqui para uma situação real, né, por exemplo, aqui na área de serviço, aí tu olha, né, foi previsto aqui, né, tem 3 tomadas, eu poderia colocar um circuito para cada uma dessas tomadas? E sim, só que isso impactaria diretamente no lado financeiro, tá? No lado financeiro, e muitas das vezes não é viável, né? Uma situação dessa, tá? A depender da distância, enfim, né? A quantidade de cabos que iria usar, tá? Mas de acordo com o que a gente calculou aqui de forma preliminar, tá bom dessa forma aqui, tá? Porque dimensionar, pessoal, o circuito, né? Preencher um quadro de carga, enfim, requer bastante conhecimento técnico e um conhecimento, né, da prática, né, um conhecimento prático, um conhecimento de uma instalação elétrica real, tá? E esses conhecimentos vocês vão adquirindo ao longo do tempo, né? Eu poderia muito bem só aqui chegar, ó, preenche aqui, coloca esse número aqui, calcula aqui, chega aqui, faz isso e pronto, acabou, né? Só que eu estou procurando, né, mostrar para vocês como vocês preenchem aqui a atividade e ao mesmo tempo já estou aproveitando para dizer para vocês como é que funciona no mundo real, tá? Eu estou aqui meio que me virando para explicar para vocês essas duas situações, como vocês preenchem aqui a nível apenas de atividade, né, para chegar ali num número final, tá? Mas sempre relembrando que
no mundo real, né, na prática, é um pouquinho diferente disso aqui, tá? E vai muito da habilidade, do conhecimento e da vivência de cada um. Mas vocês estão no caminho certo, tá? Então, terminamos aqui o circuito 6. Vamos agora para o circuito 7, né? Quem vai ser o circuito 7? Não sei, a gente que define, né? Vamos ver aqui. Olha só. Aqui no banheiro tem TUG? Tem também, né? Por incrível que pareça, ó, esse banheiro aqui tem 3 tomadas, né? Tem 3 tomadas nesse banheiro. Nesse banheiro tem uma TUI, né? Tem uma TUI, que com certeza deve ser a tomada do chuveiro elétrico, mas nesse banheiro tem também 3 tomadas, tá? De uso geral. A última instalação que eu mesmo fiz, né? Tinha o que era um banheiro grande lá, né? Do cliente. Aí ele colocou lá uma bancada grandona lá. Aí colocou mais 5 tomadas assim lá nessa bancada lá. Aí eu que fiz a instalação para ele. Então tem banheiro aí grande, né? Pessoal que tem dinheiro aí, tem um montão de tomate, tem um monte de coisa, tá? E como eu falei, cabe a nós dimensionar, né, corretamente esses condutores, as proteções e também instalar da melhor forma possível, né, em relação às emendas, às conexões, né, tá? Vocês já tiveram alguma aula de instalação elétrica predial, de fato instalar, tomada, ligar? Vocês fizeram isso já ou não? Já, professor, já. Tá, aí lá foi passado para vocês, né, as dicas, né, em relação ao torque, né, o aperto das tomadas ali. Você não pode deixar os Os caras parafusos. já estão tudo ninja já, professor. É, coisa bacana. Só eu fico muito feliz, sabe, assim, quando eu vejo as pessoas ali aprendendo mesmo, né, a profissão, né, aprendendo essas coisas. A elétrica é uma vida, né, pessoal, e assim, tem muita coisa, né, que a gente tem para aprender, tá? E no dia a dia a gente vai aprendendo, tá? E vocês estão no caminho certo. Fico muito feliz, né, quando eu vejo que alguém está entendendo, está O senhor quer ver aprendendo. a Fernanda montando, professor. Quem? O senhor quer ver a Fernanda montando um quadro. É mesmo? Profissional. Rapaz, Olha, as próximas UCs a gente já vai entrar no módulo da indústria, né? Módulo industrial, né? Que a gente vai estar vendo comandos, né? Aí o negócio começa a ser mais interessante, que é a parte que eu mais gosto, na verdade, que eu gosto das coisas um pouquinho mais difíceis, da automação, essas coisas assim que eu gosto, né? CLP, versão de frequência, comandos, tá? É mais a minha praia. Que essa aqui, a parte de predial, eu já fiz muito, né? Bem no meu começo ali, né? Quebrando parede, chumbando caixinha, desenhando projeto na mão, tá? Aí eu já fiz muito e a gente fica ali meio. Mas vamos lá. Então, olha só. Aí, para a gente ganhar tempo, da mesma forma, pessoal, como a gente fez o circuito 6, não foi? Da área de serviço, a gente pode fazer também o circuito 7 só para as tomadas lá do banheiro, ó. Porque é igualzinho, né? Ó. Então coloca circuito 7, né? Aí TUG, né? TUG é o que mais? O local, né? Banheiro. Aí tensão 127, né? Aí a potência 600, tem quantidade 3, potência 5.600, né? Aí manda brasa no cálculo. Tranquilo?
Vamos ver aqui o circuito 8. Vai ter um monte de circuito, né? 8. Ó, o 8. Ó, primeiro, aqui nessa copa, né? Aqui na copa, ó, tem 4 tomadas, né? Tem 4 tomadas. Sendo que 3 tomadas aqui na copa, ó, a potência de cada uma delas que foi atribuída é 600. E tem uma que foi atribuída apenas 100. Totalizando também 1.800. Então, a gente poderia também, né, para essa situação, colocar um circuito. Quanto é que dá? Faz aí, me dá 1.900, né? 1.900 dividido por 127. Deixa eu ver quanto é que dá aí. Rapidinho. 1.900 por 127. 14,96, senhor. Ó, também dá. Né? Essas correntes assim, 15, 16, dá para ligar em apenas um circuito, né? Tá. Se tiver dinheiro, né? Comprar mais cabo, né? Poderia dividir ali, tá? 2 circuitos na Copa. Em igual a iluminação também dá de fazer só em um circuito, né, professor? Sim, e sim, a iluminação da casa todinha daria também. Se for na realidade aqui dos clientes aqui de Altamira, se pudesse colocar via Bluetooth, era melhor, para não usar os cabos. Toda a casa. Parece que aí para Altamira não tem gato, né, pessoal? Não faz isso, né? Eu ouvi falar, é verdade? Ou me enganaram? É, pessoal, eu acho que tudo é gato, não tem é normal. Não, só tem onça, leão, essas coisas assim, grandes. É mesmo, eu pensei que não tinha para ir. Quer ver gato é em Porto de Mós. É mesmo. Não. Rapaz, tem muito furto de energia, né, cara? Tem uns ninja aqui, pessoal, que estão fazendo um gato até para desligar automático pelo celular. Em Belém que não tem como mais fazer, né, professor? Que o esporte já é tudo automatizado. Em Belém tem muitos locais que a única forma, né, do pessoal fazer é quando eles pagam, né, propina para o próprio funcionário, né, da concessionária. E aí, no caso, em Belém, a leitura é remota, pessoal? Sim, não em todos os bairros, não em todos os bairros. Tipo lá no bairro. No bairro da onde a minha mãe mora, lá é automatizado. Se não pagar a conta, já é desligado automaticamente. Sim. Aqui boa parte dos bairros é assim. Tanto para ligar, né? Tipo, religar, na verdade, né? Religar o corte de energia é automático, tá? De lá nem vem a equipe na residência. Então, no caso de uma religação, não ia gerar custo, né, pessoal? Eu não sei como é que funciona essa parte, mas porque teoricamente não, né? Que eles é Se eu tudo não assim. me engano, no painel do porte fica bem alto. É CLP, professor. Sim, sim. Esse conceito assim, CLP, né, controlador lógico programável, tá? Ele está embarcado, né, em diversos, né, equipamentos, enfim. Mas não necessariamente tu vai abrir e vai encontrar lá um CLP muitas das vezes. Tu encontra uma placa eletrônica que é essencialmente, né, um controlador lógico programável, tá? Então a medição remota, né, ela sim tem, né, em muitos bairros aqui em Belém, tá? E é o que inibe, né, muitas das vezes o furto. Só é possível, né, como eu falei, quando o pessoal às vezes paga ali alguém por fora ou paga algum ninja para ele fazer na iluminação pública, mas aí é muito difícil e é muito fácil você detectar, né, nessas áreas onde está tendo furto de energia. Uma coisa, pessoal, também que vocês precisam ter em mente, tá? É que não existe, tá? Não existe gato
perfeito. Não tem isso de dizer assim, isso aqui o fulano faz. A concessionária não descobre. Tá? Não tem aquele ditado assim que diz que quem procura acha, tá? Se não, tipo, se você conhece alguém, né, ou até mesmo você que tem, né, e tá há muito tempo com ele, só não acharam porque não foram atrás, tá? Não procuraram, tá? Até porque tem o histórico, né, pessoal? O histórico de consumo, Sim, né? isso. Aí o caba faz, aí o histórico de consumo dele cai drasticamente, aí a concessionária automaticamente já vai saber que ali tem alguma coisa errada. Isso. Tá? Então não existe esse negócio de, o fulano que ele pegou o gato ali. É o miau ali. Não existe isso de dizer, ele faz um negócio no relógio, faz um negócio no céu. Não existe, pessoal, tá? Não caiam nessa, tá? Não se enganem a si próprios com isso também, tá? Porque a concessionária, ela tem uma equipe especializada, né? Para detectar, Só tá? contar Todas aqui um as... negócio de um relato, senhor. E teve um cara que ele fez, no caso, um off-grid na casa dele, né? Uhum. E aí o off-grid ele não necessita Homologação. de homologação comunicar a concessionária, né? E aí aí a conta de energia dele caiu, né? O consumo. E Uhum. aí eles pegaram, foram lá e notificaram ele. Eles procuraram lá, não encontraram, mas eles botaram a notificação. E aí ele não falou nada. E aí ele ganhou na justiça, inclusive o valor do off-grid dele foi pago pela concessionária. Bacana, é um assunto até importante, né? Que eu mesmo, né, até preciso pesquisar mais a fundo a respeito disso, né? Que eu trabalho também com essa parte de homologação, né? Esse é o meu extra, né? Homologação de sistema fotovoltaico, tá? E o colega citou aí que o conhecido, né, tem um off-grid. Off-grid é aquele sistema que possui baterias, né? É um sistema que não é ligado na rede da concessionária. E se ele não é ligado na rede, logo ele não precisa de homologação. Em outras palavras, homologação, tá, é uma permissão, né, que você solicita para a concessionária para que você ligue o seu sistema na rede dela, porque a rede, né, de distribuição pertence à concessionária. E a partir do momento que tu tem um sistema e tu quer conectar esse sistema na rede, tu precisa de autorização, em outras palavras, homologação, homologar, né, esse sistema, tá? E vocês, como técnicos de eletrotécnica, né, vocês têm, né, respaldo aí, né, a partir do momento que vocês tiverem certificado de vocês, CFT ativo, vocês conseguem, e o conhecimento, né? Vocês podem também tranquilamente trabalhar com isso, só com homologação. E daqui eu estou até falando em primeira mão para vocês. Aqui, né, a gente está desenvolvendo um curso de homologação, tá? Homologação. Aí eu que estou à frente, né, montando o conteúdo, tudinho. Ele vai ser 100% online, tá? Aqui dessa forma, né? Aula síncrona, tá? Eu já ministrei esse curso, mas eu mesmo, né? Por mim mesmo, né? Em parceria com outras pessoas aí, tá? E esse curso ele vai ter aqui, é bom pro Renilson, né? Que o Renilson já tem uma certificação, né? Já tem a graduação dele, tá? Provavelmente vai ser só por outro ano, né, professor? Não, sim, tá. Olha do jeito que tá rápido aqui, né? Talvez final do ano já esteja lançando aí, mas é um curso novo, né? Tá? É um curso de aperfeiçoamento, tá? Muito bom, essencial, né, para vocês, tá? Mas esse Que aí, no caso, vai ser específico para quem já tem uma engenharia ou não, senhor? não, porque como eu falei, quem que pode homologar um sistema fotovoltaico, que é que a gente chama de fazer o projeto, né? Ir lá apresentar para a concessionária. Quem pode fazer isso é o
engenheiro eletricista, engenheiro de energia ou técnico em eletrotécnica, tá? Técnico em eletrotécnica também pode fazer, tá? Aí, no caso, tipo assim, se a gente quiser fazer, conciliar com esse aqui, se abrir antes, pode fazer ou só no técnico? Não, aí pode fazer durante, porque ele é um curso como se fosse, eu vou chamar profissionalizante, não é o termo que o Senai usa. O Senai ele usa aperfeiçoamento, aprendizagem, né, esses termos, entendeu? Ele é como, não sei se vocês fizeram, vocês não estavam fazendo, parece que era um curso de comandos elétricos, uma coisa assim. Eu tô fazendo comandos elétricos. É semelhante a esse, entendeu, Robson? O meu, eu já fiz o comandos elétricos em 2019 já. Olha, quem já fez e quem está fazendo comandos elétricos? Jefferson está Eu tô, fazendo, tô fazendo. o Renilson já fez, o Thiago já fez, Thiago, ou está fazendo? E a Eu fiz. Fernanda? A Fernandinha nem falar não fala, só escreve. Não, às vezes ela fala, às vezes ela fala. Hoje ela tá muda. Tá só, tá só escrevendo hoje. Comandos elétricos é essencial, né, pessoal? Muito importante mesmo. Tá. E a parte de automação, né, que é CLP, tá? É, assim, Vai abrir inversor. Depois do comando, parece que vem inversor. no presencial, Isso. inversor, ele é bem fácil, né, na verdade. O negócio é você entender o que é um inversor, né, e depois partir para as ligações, para os parâmetros. Mas aqui a gente vai ver um pouquinho também, né, mas vocês vão ver melhor no presencial, né? Porque quando a gente estiver na parte de comandos, vocês vão ver, por exemplo, dentre as partidas, né, que vocês estarão aprendendo, por exemplo, a partida direta com reversão, né? Aí quando tu monta uma partida direta com reversão, tu tem um monte de fio ali, né, ligando ali, um montão. E quando tu parte para o inversor de frequência, tu vai ver a simplicidade que é tu inverter o sentido de giro de um motor, né? Com um botão ali só. Então torna-se um negócio muito, muito, mas muito simplificado mesmo, tá? Então isso vocês vão ver, né? Que alguns já viram, né? Outros ainda vão ver. E vocês vão se surpreender, né? E ficar também felizes com esses conhecimentos. O momento que o pessoal mais se anima é na prática em si, né? Na prática, quando chega lá no laboratório para fazer as montagens. Mas elétrica, né? Como outros cursos, não é só prática, né? Tem muita teoria, mas muita mesmo, e é O Jefferson importante tem também. até uma cinegrafista aí, a Fernanda. Ah, é ela que faz os vídeos dele, é? Posta no. Como é o nome da rede social lá? O Instagram, né? Instagram, status. Na, postado lá no grupo mesmo. Ah, é? É, no grupo Ah, vocês da têm turma. o grupo de vocês, né? Isso. Uma hora dessas eu apareço por lá, por esse grupo de vocês. A gente estava comentando outras coisas aqui, mas creio que já deu para entender, né, pessoal? Como vocês deverão fazer com os outros circuitos é a mesma ideia, tá? Por exemplo, na sala aqui. Ó, a sala no TUG, ó, tem três tomadinhas só, né? Aí olha a potência total aqui da sala, 300 VA, né? Dá até para misturar esse circuito da sala, que eu não sei qual é o número que vocês vão definir, tá? Dá até para misturar esse circuito da sala, ó, com o do hall, né? Ó. Por exemplo, o circuito da sala mais o hall é o 8, por exemplo. Somando ó, a potência da 500
500 dividido por 127, uma corrente baixinha, né? A mesma coisa, ó, dá para fazer só um circuito para esses dois quartos. Mas fica a critério de vocês. Com aquela. Deixa eu até mostrar aqui. Eu estou dando zoom. Olha só. Aqui tem muito espaço, né, para vocês preencherem os circuitos, tá? Então, se vocês quiserem, né, colocar um circuito por cada ambiente ali, ou quiserem fazer essa mescla que eu recomendei, aí fica a critério de vocês. De uma forma geral, vocês conseguiram compreender como vocês deverão fazer a atividade? Tá tranquilo, né, pessoal? Sim, professor. Tá tranquilo, senhor. Então, alguma pergunta, pessoal? Não, tá de boa? Então aproveitem aí Tá de boa. esse restante aí de tempo aí já para vocês fazerem atividade, tá? Lembrando que vocês podem se ajudar, né? Vocês têm o grupo de vocês aí, né? E é isso mesmo, né? Na faculdade, né? No início, assim, eu tentei, né? Primeiro me enturmar para estudar junto, né? Com outras pessoas, mas aí eu não tive um bom aproveitamento. Eu fiquei meio peixe fora d'água, que eu sou meio estranho. Aí eu não gostei, mas eu tenho que estudar. Eu passei a criar o meu método, né, de eu mesmo estudar. Aí eu comecei a estudar sozinho, né, vendo vídeo, lendo. Então, assim que eu levei o resto da faculdade todinho. Só que eu via, né, que tinha uns que já aprendiam melhor se juntando, né, dupla, trio, criavam grupos e iam para casa de um, para casa de outro, iam mais cedo para a escola. E, professor, se juntar o Robson e a galera aqui, não vai Não dar dá certo, não. certo, pois Aí um é. vai comprar carne, outra cerveja, aí não vai dar certo. Então, aí era mais ou menos isso, entendeu? Que eu fui para uns 2, 3, assim, reuniões de estudo, né? E ficava a maior parte na molecagem. Tudo aí não ia dar certo isso. E no início, tipo, hoje em dia, né? Tipo, ó, eu sou professor no Senai. Um dos meus sonhos era estudar no Senai, né? Eu queria, assim como vocês estão fazendo o curso, eu queria ter um dia uma oportunidade de estudar. Eu não consegui ser aluno, né, no Senai. Só que eu consegui ser professor. Agora imagina, quando eu entrei na faculdade, eu não É sabia. sério, professor? Sim, é O senhor sério. nunca foi aluno do Senai? Nunca fui aluno. Caraca. Nunca fui aluno, tá? Eu entrei na faculdade, eu não sabia nada, né? Nadinha. Como eu falei uma das vezes, né? Eu terminei o ensino médio muito cedo, né? 16, 17 anos, só que eu me casei cedo, arranjei mulher, né? Cedo. Aí aí chegou um tempo, aí eu trabalhando na fábrica, operando máquina e tudo, já quase 8 anos no trabalho, eu não tenho que fazer alguma coisa, senão eu não vou morrer desse jeito. Aí eu entrei, consegui entrar na faculdade já com 28 anos. Entrei tarde. Professor, então o senhor foi abençoado mais cedo do que todo mundo. O senhor casou rápido? É, aí, 28, eu entrei na faculdade, quer dizer, olha só, porque eu falei, né, que eu terminei com 17. Aí eu fui estudar de novo com 28, então fiquei um tempão sem estudar, travado, não sabia mexer nem no computador, não sabia nada, tinha nem e-mail. E meu início de faculdade foi muito difícil, muito mesmo, né? Só que aí, como eu falo, eu olhei assim, eu consegui e tá aí, né? Eu terminei em 2019,
meu curso não faz tanto tempo assim, só que eu saí dali e já consegui logo uma vaga, né, numa escola para ministrar, e de lá, né, eu tô aqui desde 2019 ministrando essas disciplinas, né, de eletrotécnica, né, de outros cursos também. Então, resumidamente, né, pessoal, se eu conseguir, tá, vocês também conseguem, pessoal, né? Eu não sou melhor do que ninguém, tá? Como eu já falei, né? Meu pai eu não vim de uma família rica, né? Tá, meu pai só tinha um ensino mal fundamental, minha mãe também, né? Não tem, nenhum dos meus irmãos tem formação, todos eles é só ensino fundamental. Eu, de família, tio, tia, o único que eu sei que tem uma formação é um primo meu que é formado em matemática, o resto ninguém mais, tá? Que eu vim mesmo bem lá de baixo, tá? Nada foi fácil. Mas, graças a Deus, hoje eu consegui conquistar minhas coisas, né? Tô conquistando outras aí, né? Tenho 2 empregos e meio, 2 fixos e os meus extras, né? E tô fazendo o que eu gosto, né? Eu gosto de ensinar, tá, as pessoas. E é isso aí. Resumindo, se eu conseguir, vocês também vão conseguir, pessoal, tá? Vocês vão conseguir, tá? E eu sinto aqui, tipo, eu não vejo vocês, né? O Jefferson é o único que já fica até na minha mente ali, ele sentado ali na casa dele, é o único que abre a câmera assim por mais tempo, né? Os outros é uma raridade, uma Que tá raridade. escuro e tá tudo bagunçado, professor, aqui em casa. Mas, mas aí assim, o Jefferson ele abre a câmera dele ali e tudo, né? Mas vocês veem que eu não peço, né? Eu não exijo, não. Eu entendo, né? O lado de vocês tranquilamente, mas eu sinto, assim, eu percebo pela voz de vocês, entendeu? Quando você está entendendo, quando você está, né, gostando, enfim, entendeu? Eu sinto e percebo, né, que a turma de vocês é uma turma boa, apesar de não ser uma turma grande, pelo menos aqui comigo, né, no online, alguns não participam, né, mas eu vejo que vocês são dedicados, esforçados, e é muito legal isso, né? Por exemplo, eu percebo o Renilson já é formado, já é engenheiro eletricista, mas mesmo assim, ele sempre está aqui, né? Todas as aulas, ele chega cedo, fica até o final, é participativo. Poxa, isso é muito legal, tá? Porque o segredo, pessoal, um dos segredos da vida é justamente a humildade, tá? Para quem acredita É o na Renilson, Bíblia, é o Renilson que ensina nós aí, professor, para fazer uns cálculos pô, aí quando a gente for top, aqui. top, muito legal, É muito legal. verdade, o Renilson é nosso apoio lá. O Renilson e o Murilo entende também bacana de. Viu, Reni? Foi assim que eu comecei, né, a minha carreira de professor. É assim que eu começo. E depois ali joguei um currículo numa escola, me deram a chance, e ali tu vai desenvolvendo essa habilidade. É assim que começa, né? Então se espelhem, né, no colega de vocês, que apesar de já ter um nível superior, né, ele está ali com toda a humildade e disposição para ajudar vocês, né? Porque quem aprende, ele ensina mais, aliás, quem ensina, ele aprende mais, né? Quem ensina, aprende mais, tá? Então, tome como exemplo, ele tem uma outra turma aqui que tem um senhor, lá acho que ele tem quase 50 anos, mas ele é engenheiro civil, professor de inglês, professor de enfermagem, o homem tem um monte de curso. E eu perguntei para ele, por que tu tá fazendo aqui? E ele é igualzinho assim também, o Renilson, muito Na bom, aula de comando, participativo, enfim, é muito legal isso. na aula de comandos tem um senhor, acho que tem uns 60 anos ou mais. O seu mestre Arimateia. Bacana. Enfim, pessoal, né? Bacana estar conversando com vocês, né? Quem sabe um dia a gente marca aí uma pizza, né? Opa, Eu não bebo bebida alcoólica, só refrigerante, né? A gente tomaria um refrigerante, tipo, na verdade nem refrigerante, tô tentando perder peso, né? Tô só no suco,
Só não pode ser lá na Natural. COP 30, professor. Ah, é. Ah, é, sim, lá tá um absurdo de caro. Pessoal, boa noite a todos, tá? Tentem aí fazer atividade, no final vai dar tudo certo. A gente tá avançando no curso e é isso aí. Beleza, Tranquilo? professor. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. Boa noite a Finaliza- todos aí. Boa noite. Finalizar a Boa noite, gravação. Boa noite, boa noite.